e o Agro Record News está no ar. Seja bem-vindo, bem-vinda. O presidente Lula assinou a medida provisória que libera 12 bilhões de reais para a renegociação de dívidas rurais. A medida vale para pequenos, médios e grandes produtores que tiveram 2 perdas nos últimos 5 anos em cidades que decretaram estado de calamidade 2 vezes neste período. A expectativa do governo é beneficiar cerca de 100 mil produtores, alcançando 96% dos pequenos e médios inadimplentes ou com dívidas prorrogadas. O pequeno produtor vai ter acesso a até R$ 250 mil de crédito com taxa de juros de 6% ao ano. O médio vai poder pegar até R$ 1,5 milhão com taxa de até 8% ao ano. Os demais produtores vão ter crédito de até R$ 3 milhões com taxa de até 10% ao ano. O prazo para pagamento é de até 9 anos, com 1 ano de carência. Depois de 4 temporadas com volumes muito baixos, os estoques de suco de laranja devem ter recuperação na safra 2025-2026. Os números indicam recuperação gradual. A Citrus BR informou que os estoques de suco somaram 146,3 mil toneladas em 2024-25, alta de 25,3% sobre o ciclo anterior. Os pesquisadores do CPEA destacam que, apesar do volume baixo, o resultado surpreendeu positivamente o mercado, diante da escassez de fruta. A falta de laranja elevou preços a recordes históricos e dificultou a indústria a produzir suco. Agora, com o avanço da safra 2025-26, a entrada da laranja-pera melhora a qualidade do produto. O CPEA projeta estoques próximos de 200 mil toneladas em junho de 2026. Portanto, se confirmada, será a primeira vez em 5 anos que o setor deixará o patamar crítico abaixo de 150 mil toneladas. O CPEA alerta ainda que a meta depende de 3 fatores. O consumo precisa retornar ao nível pré-2024-25. Além disso, o rendimento do suco deve manter a média das últimas 5 safras, de 278 caixas por tonelada de suco. E a indústria também precisa processar pelo menos 260 milhões de caixas de laranja para atingir a estimativa. Agora a gente fala de café. A Conab reduziu a estimativa de colheita para a safra 2025-2026. Com 96% da área colhida até o final de agosto, a Companhia Nacional de Abastecimento reduziu a estimativa para a produção do grão na safra 2025-2026. O volume previsto caiu de 55,7 milhões para 55,2 milhões de sacas de 60 quilos. É o que demonstra o terceiro levantamento da safra do grão, divulgado nesta quinta-feira. Mesmo com a queda, o volume estimado aponta um crescimento de 1,8% em comparação com a safra 2024-2025. E o setor cafeiro continua tendo prejuízo por causa da defasagem portuária do país. O esgotamento da infraestrutura dos portos no país fez com que o Brasil deixasse de embarcar em julho de 2025 508.732 sacas de 60 quilos, o equivalente a 1.542 contêineres de café, conforme o levantamento realizado pelo Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, o Secafé. Este volume representa um prejuízo acumulado aos exportadores de R$ 4,1 milhões, com armazenagem adicional e outros custos. O não embarque deste produto fez com que o país deixasse de receber R$ 1 bilhão e 84 milhões como receita cambial em suas transações comerciais apenas em julho deste ano. Desde junho de 2024, as empresas associadas ao Secafé acumulam um prejuízo superior a 83 milhões de reais com gastos elevados e imprevistos, decorrentes dos atrasos e alterações de escalas dos navios por falta de infraestrutura nos principais portos de escoamento de café do Brasil. Dados divulgados pelo Secafé apontam que em julho, 166 navios de um total de 327 embarcações tiveram atrasos ou alterações de escalas. O Porto de Santos, que respondeu por pouco mais de 80% dos embarques de café de janeiro a julho deste ano, registrou um índice de 65% de atraso ou alterações de escalas de navios, o que envolveu 118 do total de 182 porta-contêineres. O complexo portuário do Rio de Janeiro, o segundo maior exportador de café do Brasil, teve índice de atrasos de 37% no mesmo período.
No meio desse cenário, a colheita de café terminou em agosto com os preços em forte alta. Os levantamentos do CPEA mostram que, no acumulado do mês, a valorização das duas variedades superou os R$ 500 por saca de 60 quilos, com avanços expressivos de quase 50% para o Robusta e de 28% para o Arábica. Com isso, o café voltou a ser negociado no Brasil nos patamares verificados entre maio e junho, quando a colheita estava apenas começando. Os pesquisadores explicam que o impulso aos valores vem, sobretudo, da oferta limitada, com quebra de produção superiores às previstas inicialmente, o que tende a dificultar a recomposição dos estoques mundiais. Além disso, a tarifação extra dos Estados Unidos sobre o café brasileiro reforça o movimento de alta. Isso porque as taxas têm resultado em elevação dos preços no mercado norte-americano, causando avanços nos contratos negociados na Bolsa de Nova York. Esses aumentos acabam sendo repassados ao Brasil. Para escapar dos prejuízos do tarifaço norte-americano, as cooperativas de café vão poder vender mais para o governo paulista? O programa do governo intensificou a compra de café de cooperativas paulistas. Em 2015, já foram adquiridas 8 toneladas do grão torrado e moído. E a expectativa é que até o final do ano as compras cheguem a R$ 1 milhão. Os produtos vão abastecer hospitais, escolas, penitenciárias e outros prédios da administração pública. A medida tem o objetivo de assegurar mercado interno e previsibilidade financeira aos pequenos produtores. Atualmente, o programa conta com 30 cooperados e tem 5 chamadas públicas, contemplando as regiões de Bauru e Ribeirão Preto, no interior do estado. E para fechar o panorama do setor cafeeiro, eu conversei com o Márcio Ferreira, presidente do Secafé, que trouxe os principais destaques deste momento. Em relação à demanda americana, nós tivemos uma queda comparada a agosto do ano passado, da ordem de 47%, mas aí eu queria fazer uma alusão que a safra de arábica nossa, que é majoritariamente comprada pelo americano, na verdade, ela sofreu uma quebra substancial em relação à última safra. Mas quando a gente compara o agosto, agora, 2025, contra o julho, mês anterior, quando ainda não tinha tarifa, ainda assim você tem uma queda da ordem de 27%. Então, a reação do importador foi não fazer novos contratos e, na medida do possível, atrasar os contratos antigos. E os impactos, o Kelly, da alta de preço é muito grande, tanto para o importador quanto para o consumidor americano. Nós estamos dizendo que a Bolsa subiu até 31 de agosto, 33% em Nova York, 45% em Londres, e essa alta não inclui tarifa. Se você pegar a tarifa de 50%, você vai chegar a níveis jamais pagos por um consumidor americano, nem na alta recorde quando foi no ano passado a 448 contra a alta anterior de 1977 de 340. Os Estados Unidos, obviamente, vai buscar outros fornecedores, mas não há excesso de produção que possa atender essa demanda nos Estados Unidos. Daí a necessidade de se resolver isso o mais breve possível. Lembrando que, no nosso entender, o americano ainda detém uns 2 meses, talvez 3 meses ali de estoque de café do Brasil. Mas isso vai diminuindo a cada dia e essa volatilidade, essa alta do mercado, ela pode continuar, principalmente nesse mercado tão incerto em função das tarifas. E a gente realmente tem essa expectativa que, enquanto não houver uma normalização do fluxo, e aí você tem aquela realocação de café do Brasil indo mais para a Europa, para a Ásia, caso as outras origens venham a suprir algum espaço deixado pelo Brasil no território americano, essa confusão gerada, essa insegurança e os aspectos logísticos envolvidos criam realmente um mercado de muita volatilidade e com tendência de novas altas. O relatório ele vai mostrar essa queda acentuada nos Estados Unidos em relação a agosto, de 47%, mais ou menos, aproximado. Lembrando que também você tem uma safra de arábica menor, então os 47 não é só por causa da tarifa, mas quando você olha o julho, que já estava um mês antes da tarifa, a queda continua sendo de 27%, aí nós estamos falando já no mesmo ano safra. Agora, a gente tem também uma performance muito boa por parte da Alemanha, que aumentou substancialmente comparada principalmente a julho agora, um volume
substancial e provavelmente, eu ainda não tenho os números, mas provavelmente para o mês de agosto, a Alemanha deve ultrapassar os Estados Unidos. E uma coisa que muitos perguntam também, mas se os Estados Unidos não compram, não pode gerar uma baixa de preço com excesso de mercadoria? Como a gente não tem excedente, não haverá aumento de oferta no Brasil, inclusive em função dessas últimas altas, a gente já viu marcas tradicionais brasileiras anunciando aumento aí de 10% a 15% nos preços para os supermercados. Para o consumidor, às vezes é difícil entender o que acontece. A alta no preço ela é diária. Como eu estava te falando hoje, por exemplo, quando a gente fala Nova York subiu 1.100 pontos. Nós estamos dizendo que hoje a Bolsa subiu a ordem de $15 por saca. E essa alta é imediata, você tem que pagar o novo preço para poder adquirir o produto. E até chegar na gôndola para o consumidor, isso leva bem mais tempo, né? Obviamente que a alta de preço ela é muito favorável para o produtor. Nós vimos até o dia 6 de agosto, o Conilon estava precificado em R$1.000, a bica corrida, que é adquirida ao produtor, e no dia 31 de agosto já estava R$1.500, uma alta de 50%. O Arábica estava 1.800 e pulou para 2.400, também 33%. Essa alta, como eu falei, ela é diária. Até essa alta chegar para o consumidor final, leva tempo. E aí, às vezes, ele pergunta, então, por que o preço não caiu se a Bolsa, num determinado momento, ela teve uma redução? Exatamente porque a alta vai levar tempo para chegar e a baixa também leva tempo para chegar. A gente tinha um prognóstico, em condições normais, que a partir agora do último trimestre, os preços fossem arrefecendo mais um pouco, favorecendo todos os elos da cadeia, desde o comprador, o exportador, o comerciante, até o consumidor final. Infelizmente, nessa estrutura de bolsa que levou, eu volto a dizer, quase 40% de alta, sem considerar a tarifa, é impossível falar em queda de preço no momento. O assunto agora é algodão. Os preços caíram pelo terceiro mês seguido. A pressão veio das desvalorizações internacionais, da entrada, ainda tímida, da temporada 2024-2025 no mercado doméstico e da necessidade de parte dos vendedores em fazer caixa. Entre 31 de julho e 29 de agosto, o indicador CPEA-ESALQ, com pagamento em 8 dias, caiu 5,49%. Em agosto, o indicador foi 3,49% inferior à de julho, 3,44% abaixo da de agosto de 2024 e o menor desde novembro do ano passado em termos reais. Os pesquisadores explicam que, com o atraso da safra, a maior parte dos lotes vem sendo destinada ao cumprimento de contratos a termo, o que limitou a disponibilidade, principalmente da fibra de melhor qualidade. A baixa oferta sustenta as cotações do boi no atacado. Os pesquisadores do CPEA explicam que o período de estiagem limita fortemente a oferta de animais a pasto e a comercialização se concentra em lotes confinados, muitas vezes adquiridos via contrato. As exportações em ritmo intenso também restringem o volume disponível no mercado doméstico e ajudam a dar sustentação aos preços no atacado, mesmo com o consumo doméstico moderado. As exportações de soja elevaram os preços do grão aqui no Brasil. Os preços da soja seguem em alta neste começo de setembro, segundo o levantamento do CPEA. O aumento reflete o ritmo aquecido das exportações brasileiras. O bom desempenho dos embarques de grãos e óleo ampliou a disputa entre consumidores internos e externos. Esse cenário também elevou os prêmios de exportação. Os pesquisadores explicam que a valorização do dólar frente ao real fortalece a competitividade da soja brasileira. Com isso, os produtores encontram mais estímulo para negociar aqui no mercado interno. De acordo com dados da SECEX analisados pelo CPEA, o Brasil exportou 9.330.000 toneladas de soja em agosto. O resultado caiu 23,8% frente a julho, mas ainda representou o recorde histórico para o mês. Mais de 1.000 mulheres do campo se reuniram em Goiânia para a troca de experiências e também celebrar a força feminina no agronegócio. O terceiro encontro Mulheres em Campo reuniu mais de 1.000 mulheres do agro em Goiânia. São produtoras rurais que representam pelo menos 100 municípios goianos.
O evento, promovido pelo Senar Goiás, comemora o crescimento do número de participantes e a importância do programa na vida da mulher do campo. O principal objetivo de trazer essa feirinha é mostrar que somos produtoras rurais. Não importa se plantamos 1 hectare ou 10 mil, se produzimos o nosso produto em grande escala ou em pequena escala. Todas são pertencentes, todas fazem parte do agro. Então, estar todas juntas num evento desse mostra que todas somos mulheres. Não importa o tamanho, mas sim o que importa é a qualidade do nosso trabalho como produtora rural. Produtoras rurais e empreendedoras que participaram de cursos do Senar trouxeram para o evento uma feira de produtos feitos no campo. São artesanatos, doces, bebidas, geleias, conservas, produtos de beleza, mel e derivados. Uma forma de transformar conhecimento em oportunidade de negócio. A Keila comemora a venda de doces produzidos na fazenda que fica em Americano do Brasil. Começou há 3 anos e já tem doces sendo exportados. A gente fazia os doces, em casa já para acolher família, parentes, e de repente surgiu a ideia de fazer para comercializar. E deu certo, foi um sucesso. Aí veio o treinamento do Senar, que ajudou bastante a gente lá na propriedade. A gente é assistido por 2 cadeias, a Bombinicultura de Leite e a Agroindústria. A Jennifer e o marido deixaram os empregos com carteira assinada e, depois de cursos oferecidos pelo Senar, se dedicam exclusivamente à produção de utensílios e artesanato em madeira. A família inteira é envolvida aqui no negócio. E aí a gente procura sempre estar divulgando, participando das feiras, que o Senar também ajuda. E aí a gente vai trabalhando e fazendo contatos, para crescer o negócio. A programação contou ainda com palestras, sorteios e momentos de troca de experiências. Nesse ano, os cursos do Senar já formaram em Goiás mais de 25 mil mulheres e em torno de 80 mil desde 2022. Nós temos as produtoras rurais, que são associadas aos sindicatos, que já participam da vivência dos sindicatos, mas também temos as egressas dos nossos treinamentos, as produtoras que são assistidas pelo nosso programa de assistência técnica e gerencial, as meninas que são participantes do nosso programa de jovens, então elas também vêm participar desse tipo de evento. Aqui elas pertencem, aqui elas se reconhecem umas às outras, aqui elas se reconhecem com as 20 produtoras que estão ali na nossa feira de produtoras ao fundo, comercializando seus produtos, levando a renda para suas famílias, por meio da atividade que elas realizam ali no campo. O evento valoriza a força e a ousadia da mulher do campo, que cada vez mais ocupa espaço, gera renda e ajuda a desenvolver o agro goiano. A gente vem percebendo um crescimento muito grande das mulheres. Mulheres estando dentro da porteira e mesmo as que não estão dentro da porteira, elas tiveram um despertar de entender que elas são peças fundamentais na família. O setor de floricultura do Brasil vive um momento de retomada com resultados positivos. A retomada no ano passado foi puxada pelo aumento do consumo interno e pela expansão da produção, que hoje conta com 8.300 produtores espalhados pelo país, com área total que passa dos 16 mil hectares. O estado de São Paulo responde por 40% do PIB do setor. Em 2024, a cadeia produtiva do país alcançou 21 bilhões e 230 milhões de reais, registrando uma alta de 9,95% em relação a 2023. O setor da floricultura é um importante gerador de empregos e renda. No ano passado, empregou diretamente quase 265 mil trabalhadores. Este número representa 1,17% dos empregos do agronegócio, segundo dados do CPEA. Além disso, são estimados 800 mil empregos indiretos. O setor é um dos maiores empregadores de mulheres na agropecuária, com participação feminina de 56%. Em algumas regiões, esse índice pode subir para até 63%. Muitos produtores de morango pensam em ampliar a área plantada e a gente explica o motivo. Ele está literalmente na boca do povo e no imaginário das pessoas. Isso porque dá água na boca só de pensar. Eu estou falando do doce que caiu no gosto de todo o país, o morango do amor. E é muito gostoso, muito. A junção é maravilhosa, os sabores, então... Há mais de 40 anos, esta família de Urânia, interior de São Paulo, produz morangos na propriedade com pouco mais de 2 alqueires. Por aqui,
eles já notaram um aumento nas vendas da matéria-prima da guloseima. As vendas triplicaram, né? A gente teve um aumento de 30% na procura da fruta, né, in natura, e principalmente no morango do amor, famoso morango do amor, virou febre esse ano. A gente já fabricava esse doce já há mais ou menos 5 anos, mas esse ano aí caiu no gosto da galera no geral e aumentou muito as vendas pra gente. Animada com a boa fase, a família não ficou só no morango do amor. A gente fabrica outros doces também, geleia, bombom de ninho, bombom de maracujá, de brigadeiro preto e o suco, geleia sem açúcar, torta de morango. Mesmo não sendo o maior produtor de morangos do país, a produção de morangos em 2024 no estado de São Paulo foi bastante significativa, ultrapassando 100 mil toneladas. A propriedade de seu Ideraldo e família é a única da região na produção de morangos. Eles começaram vendendo para o comércio da cidade, mas devido ao sucesso entre os amigos, em 2016, eles resolveram abrir a propriedade no sistema Colhe e Pague. Em 2014, a gente tinha 3 mil pezinhos de morango e aí uns amigos vieram, né, para ver. A gente tava com uma cestinha cheia, então eles começaram a tirar selfie daquela cestinha cheia e mandar para os amigos de uma cidade aqui vizinha. E aí foi, como disse, foi um efeito dominó. 2016 foi onde que realmente pegou. A ideia foi um sucesso e atualmente vem pessoas de toda a região para conhecer a plantação de morangos. É diferente comprar um morango colhido e vir até a roça colher. Eu estou bem animada, bem feliz por ter vindo. Por conta do sucesso da plantação, a família comprou uma propriedade vizinha para ampliar o cultivo. Neste ano foram plantados cerca de 121 mil pés de morangos. Segundo o seu Ideraldo, o desafio para os próximos anos é continuar com a cultura, já que a mão de obra está cada vez mais escassa. Possa ser que futuramente a gente às vezes tenha que parar o esquema, o sistema nosso devido à falta de mão de obra, porque só a nossa família não consegue tocar. A propriedade segue aberta para visitação e colheita até novembro, ou enquanto a plantação estiver produzindo. A criação de búfalos no Distrito Federal é considerada pequena, mas tem conquistado destaque nos últimos anos. A carne e o leite têm ótima qualidade. Apesar do tamanho e da força desses animais, dos chifres enormes, com um manejo adequado, eles são extremamente dóceis. Nesta fazenda, que fica na área rural do Paranoá, a maioria é fêmea. Há 13 anos, o Luciano decidiu criar búfalos, isso na região de Goiás. Ele tem uma fazenda lá e aqui no Distrito Federal ele iniciou a criação em 2015. Luciano, por que o senhor decidiu então criar búfalos? Eu conheci esses búfalos na fazenda de um amigo e gostei. Ele mostrou que era uma atividade que poderia ser rentável, é diferente, né? Uhum. E Brasília tem uma demanda boa para os produtos de búfala, os queijos, mussarelas, burratas que a gente produz. O foco do pecuarista é a produção de leite, que ainda na fazenda é transformado em queijo. O leite da búfala, né, é um leite diferenciado. Sim, é um leite que... Ele tem mais proteína. Ele tem mais proteína, ele tem mais cálcio, ele tem mais sólidos, ele tem mais gordura. Mas é muito saudável. Mas é a gordura boa. Aí a carne, ela é mais magra. Sim, aí a carne é mais magra. E como é que é o manejo dos búfalos? Eles são praticamente confinados. A gente tem a silagem, tem as capineiras, fazemos a alimentação diretamente nos coxos, né? E uma vez por dia a gente tira o leite. As búfalas não são tão produtoras, produzem pouco leite. Embora que o leite delas rendem mais no queijo, então um leite de vacas você vai gastar 10, 11 litros para fazer um quilo de queijo. Com a búfala você usa 5, 6 litros, você consegue fazer 1 quilo de queijo. Luciano diz que os animais se adaptaram bem ao nosso clima, mas é preciso ter muita sombra e água fresca. Na alimentação, capim, cana, cevada, silagem de milho, ração concentrada. Tudo é produzido aqui.
O pecuarista também trabalha com melhoramento genético. A gente está agora no bezerreiro da fazenda, que tem cerca de 100 filhotes. E olha que interessante, normalmente quando o bezerro nasce, ele é logo apartado da mãe, justamente para que essa mãe produza mais leite. Mas aqui não, metade do dia esses bezerros ficam com a mãe, né, Luciano? Isso, a gente preconiza criar bem os bezerros e deixando esse leite que seria retirado à tarde para eles, né? A gente faz a apartação deles à tarde e eles passam a manhã até 2 horas da tarde, 2h30, com as mães. E aí eles vão de agora até 6 horas da manhã, ficam apartados, e esse leite que as mães vão ter daqui para lá é que eu vou tirar amanhã. E eu não poderia terminar essa reportagem sem mostrar, sem apresentar os queijos do Luciano. Conta pra gente quais são essas variedades. Aqui agora a gente vai degustar um queijo frescal, a ricota, a mussarela fresca, que é essa aqui, e a mussarela em barra. Olha, gente, que delícia. Muito bom. Gostoso e saudável. Obrigada, Luciano, por nos receber, viu? Obrigado a vocês. Sucesso. Foi um prazer. A morte de animais por raiva bovina acendeu o sinal de alerta para a Agência Goiana de Defesa Agropecuária. A Agência Goiana de Defesa Agropecuária, Agrodefesa, confirmou casos de raiva em bovinos em 5 propriedades rurais de Goiás. 4 no município de Carmo do Rio Verde, que fica na região central do estado, e uma em Silvânia, município do sudeste goiano. A detecção da doença levou à intensificação imediata das ações de controle e prevenção em um raio de 12 quilômetros ao redor dos focos. O seu Marcos Danilo é coordenador de capturas e também veterinário. Ele está montando armadilha neste local estratégico. É que a equipe descobriu uma caverna que serve de moradia para morcegos hematófagos. Ou seja, aqui vivem morcegos que podem estar hospedando e transmitindo a raiva. Após a notificação e confirmação do foco de raiva, nós temos que fazer o rastreamento do problema, verificar de onde vieram os animais e verificar se houve ou não espoliação, mordida de morcegos hematófagos. Os técnicos da Agrodefesa já fizeram uma primeira visita aqui nessa caverna. É a caverna do Índio que fica nessa propriedade. Ela é profunda, de difícil acesso. Durante essa visita, essa inspeção, os técnicos conseguiram comprovar a presença do morcego hematófago e por isso foi armada essa rede, uma espécie de armadilha aqui na saída. A gente percebe que a rede é bem fina e o que acontece? E essa rede sendo fina ajuda na captura, já que o morcego consegue passar por ela. Quando ele chega na rede, ela faz uma bolsa e ele acaba ficando engarranchado, preso aqui. O objetivo é capturar morcegos que saírem do buraco. Em seguida, as amostras são encaminhadas para o laboratório, que fica em Goiânia, para a confirmação se o animal está ou não com o vírus da raiva. Além disso, a Agrodefesa seguiu o protocolo de vacinação do rebanho nas áreas em que os bovinos foram contaminados. O órgão de defesa agropecuária também realizou um trabalho com propriedades vizinhas aos pontos de foco. Foi traçado um raio de 12 quilômetros daquela propriedade, que é o que determina o programa de controle de raiva dos herbívoros. E dentro deste raio, a gente identificou mais de 250 propriedades. E essas propriedades, o que a Agrodefesa tem feito é a recomendação para a vacinação de todos os animais herbívoros da propriedade, bovinos, bubalinos, equinos, caprinos e ovinos, como forma de prevenção também a novas ocorrências, Os criadores e vaqueiros devem ficar atentos aos sintomas da raiva animal em bovinos. Os primeiros são o isolamento do animal e também a perda de apetite. Isso também é comum em outros tipos de doença, mas no caso de raiva animal, esses sintomas evoluem rapidamente. Além disso, o bovino apresenta sinais neurológicos, como por exemplo, salivação intensa e tremores pelo corpo. Com agravamento, pode levar à morte do animal.
O recomendado é comunicar imediatamente à agrodefesa do município e evitar contato com o animal com suspeita de raiva, já que a doença pode ser transmitida para o ser humano. As equipes também fizeram palestras e distribuíram materiais de orientações para os alunos e funcionários da Escola Municipal Crispim Marques Moreira, que fica na zona rural de Silvânia, região onde foi registrado o foco de raiva animal. A unidade atende mais de 200 estudantes da educação infantil ao ensino médio, que moram em fazendas do município. É de suma importância, porque uma vez o foco na nossa região, a escola é a porta, né? A porta da informação. Esse contato com a comunidade está ajudando a equipe de fiscalização a encontrar mais casos, já que existe uma suspeita de subnotificação. Além disso, a participação dos moradores das fazendas é fundamental para fechar o cerco contra a raiva animal. A Agrodefesa chama os produtores a serem parceiros no sentido de notificarem para a Agrodefesa sempre que identificarem um animal que esteja com a suspeita de estar com a raiva. Os vendedores brasileiros de milho estão limitando a oferta ou pedindo preços firmes em novos negócios. O resultado é a sustentação das cotações, segundo o CPEA. Por outro lado, a demanda doméstica segue fraca e impede avanços mais fortes nos preços. Os consumidores usam estoques e aguardam o aumento da oferta, confiando na necessidade futura de vendas pelos produtores. A safra deve ser recorde no Brasil e nos Estados Unidos, ou seja, o cenário amplia as expectativas do mercado. Enquanto isso, a demanda externa de milho se aquece e sustenta as negociações brasileiras. As exportações fracas até julho reagiram em agosto, com compras antecipadas do cereal, segundo dados da SECEX analisados pelo CPEA. O aumento da paridade de exportação reforça o interesse de vendas ao mercado internacional e dá suporte ao mercado interno. Em agosto de 2025, o ritmo diário de embarques superou em 18% o registrado no mesmo mês de 2024. O volume exportado também cresceu 13% no período, alcançando 6,84 milhões de toneladas, de acordo com a SECEX. O cultivo de pitaia tem conquistado espaço na região centro-oeste do Brasil e, com o apoio do Senar em Mato Grosso, os pequenos produtores têm registrado resultados positivos. O sítio do Gelson, em Santa Carmen, no norte de Mato Grosso, é um verdadeiro paraíso para os amantes de frutas. Abacaxi, cupuaçu, laranja, melancia e limão dividem espaço em uma área pequena, mas muito produtiva. Entre tantas opções, é a pitaia que se destaca, seja pela beleza exótica ou pelos inúmeros benefícios da saúde. Também conhecida como fruta do dragão, ela tem ganhado cada vez mais espaço nas propriedades da agricultura familiar no estado, alcançando uma produtividade média de 20 toneladas por hectare. Gelson foi um dos pioneiros na região, mas o início do cultivo da pitaia não foi fácil. Eu tenho um genro que ele mora lá em Guarita. Aí assistindo uns vídeos, né, da pitaia, aí ele influiu nós, falou, sogro, vamos plantar a pitaia. E plantemos. E deu certo. Quando eu comecei a plantar, aqui a turma pegava e falava, esse cara é meio atrapalhado, tá plantando um caco. O povo não conhecia, né? Aí eu não tinha água, aí eu carregava água lá do rio para cá. Embora a fruta venha de um cacto, a pitaia não é tão resistente ao calor quanto parece. Durante a seca, quando os termômetros passam dos 40 graus em Mato Grosso, Gelson viu seus mais de 1.000 pés sofrerem com a queima dos ramos causados pelo excesso de sol. Para proteger a plantação, ele recorreu ao apoio técnico do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural e instalou sombrites, uma solução simples, mas eficaz para manter a produtividade. Tudo a gente aprende, vai aprendendo, né? Aí plantemos, só que aí o sol queima demais. Aí veio o rapaz, né, e deu a instrução para nós, né? Aí ele deu a ideia de nós encobrir e deu certo. Esse sistema aqui, né? Só que tem que ser o sombrio de 50%. Não pode ser mais, né? Tem que ser 50%. Olha, ela ajuda
ajuda a não queimar a planta, né? Aí ajuda na parte do serviço e na parte da produção. Adepto da produção orgânica, Gelson criou uma técnica própria para adubar os pés de pitaia sem o uso de produtos químicos. O método começa com a poda dos galhos secos ou danificados. Todo o material é triturado e transformado em um composto nutritivo que retorna à terra, enriquecendo com folhas e outros resíduos orgânicos da propriedade. A dedicação deu resultado. Só em 2024, Gelson colheu cerca de 3.000 quilos da fruta. O ano passado eu tirei 3.000 quilos. O ano passado. Agora esse ano a safra foi mais pouca, né? Vamos ver agora, né? Porque vai ter um pouco no fim do ano para produzir. Na realidade, dá orgulho, né? Na gente, né? Porque é uma planta, uma fruta que todo mundo gosta, né? Que nem inclusive os alunos da escola. Uma parte vai para a escola. Né? Uma boa parte vai para a escola, para a merenda escolar. E a outra parte nós entregamos no mercado e outra parte nós vendemos aqui. Mas nesse período do ano a produção entra em pausa. A pitaia tem um ciclo muito ligado ao clima e não frutifica durante a seca. De maio a setembro é comum ver os pés apenas com os ramos, em fase de descanso. Mesmo assim, durante a nossa gravação encontramos uma surpresa: uma única pitaia perdida entre a plantação. Gelson também trabalha como vigia noturno. Mesmo com a rotina corrida, ele não abre mão do cuidado com o sítio, que mantém com amor e muito esforço. Quando nós chegamos aqui no Mato Grosso, eu cheguei com 14 anos. Meu pai comprou em 77 e fiquei na Rio pra cá. É uma coisa que todo mundo gosta, né? E o trabalho que você faz, né? O amor e o carinho. Porque é assim, que você não plantar com amor e carinho, não pega igual essa aqui. Que tal você colher uvas direto do pé? Essa é uma das opções do turismo rural em Urânia, interior de São Paulo. Visitar um parreiral e colher a uva direto no pé. Uma experiência diferente nesta propriedade em Urânia, interior de São Paulo, que produz cerca de 15 toneladas por ano só para o turismo rural. Eu não esperava que era tão aconchegante assim, né? E tudo aqui é gostoso, né? Então você faz um passeio, é prazeroso, é bem prazeroso e vou voltar, acho que todo ano. Fernando é de Olímpia e veio com a esposa conhecer de perto o parreiral de uvas. Ele também gostou da experiência. Nós conhecemos pelo Instagram, a gente viu o turismo rural aqui da cidade de Urânia, aqui das uvas, e a gente ficou querendo conhecer. Ficamos curiosos de conhecer esse turismo aqui, que é maravilhoso. E o ambiente aqui, muito gostoso, né? A propriedade pertence à família do Weber, que produz uvas há mais de 20 anos. A gente nasceu debaixo de parreira de uva mesmo, né? E aí a gente foi crescendo, adolescente, trabalhando nas uvas. E quando eu casei, eu resolvi ir embora para a cidade grande, né? Mas acho que a raiz estava voltada para a viticultura, a gente voltou a plantar uva de novo. E há 25 anos a gente está aqui produzindo uva novamente. São 2.500 pés plantados em uma área de 1,5 hectares. A propriedade recebe cerca de 1.000 pessoas por fim de semana durante o período de safra, que vai de julho a outubro. A gente sempre tentou produzir uva de qualidade e não via um resultado tão expressivo, né? E tanto das nossas uvas chegar no consumidor, a gente não percebia os sabores, a reação das pessoas. E com o passar do tempo, colocando as pessoas aqui, a gente percebeu que, de fato, valia muito a pena. Além do sistema colhe e pague, o Weber também produz para o atacado e varejo, mas o lucro maior é a venda direta para o consumidor.
Por isso, ele decidiu expandir a plantação e vai chegar a 3 hectares de parreiras só para o turismo rural no ano que vem. Lógico que o turismo rural vale muito mais a pena, porque a gente fica com uma fatia do bolo que não ficaria com a gente, né? E se engana quem imagina que a uva só produz em regiões com clima mais frio. A Embrapa criou variedades que se adaptam melhor ao clima quente na maioria do ano na região. A videira, quanto mais calor tiver, ela é melhor para uma série de coisas. Para brotar, para ficar mais doce, para crescer o ramo, para o ramo desenvolver. Então, assim, muitos produtores, muitos consumidores acham que a videira gosta de clima frio. Não é bem verdade, assim. Uva de mesa, uva de suco, elas gostam de muito calor. Além das uvas, a família de Weber também vende derivados, como suco e licor, e oferece um saboroso café da manhã. Com tantas opções, fica difícil não se apaixonar. As uvas são bem docinhas e, falar nisso, adoro. A gente vem direto aqui. A criação de frango de corte requer manejo adequado que começa bem antes da chegada das aves. Um exemplo vem de Tanabi, no interior de São Paulo. Você confere agora como é o controle sanitário rigoroso. Estes pintinhos têm apenas um dia de vida e fazem parte do lote mais recente desta granja, em Tanabi. Eles estão na fase de alojamento, que vai até a primeira semana de vida. Durante este período, os cuidados com a climatização do aviário e com a alimentação são redobrados. Afinal, as aves ainda estão desenvolvendo o sistema digestivo. Cada setor tem um sistema de identificação de temperatura e ele é acionado de acordo com que essa temperatura ela vai abaixando. O pintinho ele tem uma necessidade de chegar com uma temperatura aí, no primeiro dia de vida que ele chega aqui, em torno de 31 a 33 graus, que é o que ele chega aqui. E ao passo que a vida dele vai aumentando, né, os dias, essa temperatura dentro do aviário vai caindo e para ter um conforto térmico. Neste aviário cabem 40 mil aves. No período de alojamento, o espaço é reduzido para facilitar a climatização. Com o passar do tempo, a área é ampliada. O ciclo dura em média 45 dias, até que elas estejam prontas para o abate. A área é ampliada porque o espaço vai se diminuindo, ele vai crescendo o frango e você vai ampliando até chegar o aviário completo. Existe todo um cuidado antes de receber os pintinhos. O aviário fica em vazio sanitário, ou seja, sem nenhuma ave aqui, por cerca de 15 dias. Durante esse período é feito o trabalho de desinfecção, tudo para que quando o novo lote chegue, o ambiente esteja propício para o desenvolvimento saudável das aves. O vazio sanitário é essencial, é importantíssimo e é inclusive uma exigência legal, né? Porque justamente tem mudança de fases, né? E para que não haja contaminação do lote que está entrando pelo lote que saiu. O veterinário explica que o manejo no período de alojamento é decisivo para um bom desenvolvimento das aves. São bebezinhos, né? E aí elas exigem assim uma alimentação especial própria para essa fase, né? Para terminar o seu desenvolvimento e depois entrar na fase de crescimento, depois engorda, né? E por fim o abate. E também a questão nutricional, com os requisitos nutricionais de cada fase, no caso essa fase de alojamento, e também o acesso a essa alimentação e a água, né? Não pode ter competição, porque se houver competição, esses animais eles não vão conseguir desenvolver, não vão ter acesso à alimentação nem à água e não vão conseguir se desenvolver como deveriam, né? Então essa área de coxo, né, que é a área onde está o alimento, e de bebedouro, ela tem que ser equivalente também ao número de animais. Uma fazendinha com mini animais encanta a criançada no agreste pernambucano. O negócio deu tão certo que virou a principal fonte de renda da família. A ideia de criar o espaço surgiu na pandemia do coronavírus. Surgiu a ideia da gente dar o apoio às cavalgadas de Pernambuco e numa dessas viagens para as cavalgadas, sentia muita falta nos eventos da família em si, né? A gente fazia um diferencial levando os pais e os filhos para os eventos. Então surgiu a ideia da Fazendinha do Lacerda. A Fazendinha possui 25 mini animais. São eles: ilhama, cabra, carneiro, pônei e um porquinho que se tornou o xodó da criançada. A Lacerdinha é o nosso mini pig. Os aniversários que a gente vai, os eventos que a gente vai, a gente não tem como não levar ele. Os animais recebem tratamento especial, com alimentação adequada. Olha, a gente, no caso, são 2 vezes por dia, que a gente preza muito pela limpeza do ambiente dos animais. E a gente trabalha com volumoso
não é? Também damos também muitos sais minerais e com a ração paletizada. No período da manhã, por volta de 7 horas da manhã, e no período da tarde, entre 3h30 e 4 horas da tarde. O nome dos mini-animais é uma atração à parte. Este bodinho, por exemplo, recebeu o nome do maior comunicador do Brasil. Com vocês, Silvio Santos. A gente fez um evento com crianças atípicas e as crianças escolheram o nome dele, e escolheram Silvio Santos. Segundo Silvia, os nomes dos animais são dados pelas crianças. A gente tem os mini pôneis, que tem Shurek, Fiona, aí tem as alpacas, uma chama-se Filó, a outra a gente tá com enquete para escolher o nome dela. E tem a lhama, que se chama Gleice Kelly. Para Silvia, é gratificante acompanhar de perto a interação entre as crianças e os animais. A lição que fica é para a vida, né? Trabalhar com crianças é muito, muito, muito bom. Crianças atípicas e crianças não atípicas. Receber o carinho delas, o feedback das mães é muito, muito gratificante. O que começou pequeno, hoje é referência na região. E segundo os organizadores, o segredo está em um componente simples: o amor. Eu ganhava muito bem, eu era muito bem remunerado, mas eu não era feliz. E hoje, graças a Deus, com a fazendinha do Lacerda, a gente faz por amor mesmo, eu e minha esposa. Uma vaca holandesa produziu 343 quilos de leite em 3 dias. A marca é inédita para o estado de Goiás. É na fazenda Coqueiros que fica a criação do gado leiteiro da raça holandês. O sistema é de compost barn, ou seja, as vacas ficam confinadas neste galpão, aberto pelas laterais e com um sistema de controle de temperatura e umidade. O dono dos animais é o seu Cláudio Pereira, que mexe com gado leiteiro há mais de 30 anos. E recentemente teve uma surpresa agradável demais. Uma vaca dele conquistou uma marca histórica em Goiás, a de maior produtora de leite. 343 quilos em 3 dias, com uma média de 114 quilos diariamente. Segundo o fazendeiro, não existem relatos anteriores com uma produção diária tão grande. Um vídeo postado nas redes sociais mostra a felicidade do seu Cláudio. Ele comemorou abraçando as filhas e a mãe dele. Essa é a Estrela, a manhosa, uma vaca holandesa de 4 anos e meio e que foi a vencedora do torneio leiteiro. Seu Cláudio, conta pra gente aí um pouquinho da história dessa vaca. Ela foi criada aqui na fazenda mesmo? Sim, essa vaca foi nascida e criada aqui na fazenda. A gente inseminou a mãe dela, ela nasceu aqui. O Douglas cuidou aí desde bezerra até a gente ter essa grande novidade aí, essa, vamos dizer, satisfação de uma vaca dar o leite que ela deu lá no torneio. Atualmente, o plantel é de 100 vacas holandesas em lactação e juntas produzem diariamente 4.500 litros de leite. Isso significa que a média aqui na propriedade é de 45 quilos de leite por vaca, uma média acima da nacional, e isso tem uma explicação. O segredo, eu acredito que é genética, bem-estar animal, que hoje a gente investe muito nisso aqui, e orientação dos técnicos, que a gente faz todo um balanceamento de ração, tudo. Com o melhoramento genético dos animais, o resultado foi em vacas mais resistentes e que produzem mais leite. O seu Cláudio apostou num sistema inovador e totalmente robotizado para a lida diária. Tá vendo esse equipamento aí? É um robô elétrico que de meia em meia hora se desloca da base e de maneira programada vai até o fim do galpão e volta arrumando a alimentação dos animais. Isso para evitar desperdício de silagem. Repare só, tudo é automatizado. Ninguém opera o equipamento e não é só isso. A ordenha é toda operada por uma máquina também robotizada. A vaca entra sozinha, sem precisar de um vaqueiro, e começa o trabalho de ordenha. Isso aqui é um chip que ele identifica no robô. E ali o robô sabe a quantidade de leite que ela vai dar naquela ordenha, a quantidade de ração que ela precisa comer, e me dá todas as informações. Se vaca for adoecer, se vaca tiver mastite, ele é um sistema muito completo. Geralmente, as vacas são ordenhadas de 3 a 5 vezes no dia aqui na fazenda. E a gente acompanhou também uma ordenha da manhosa. É de impressionar. Depois de 7 minutos na ordenhadeira robotizada, a quantidade de leite chegou a 31 quilos de uma única vez. Esse leite dessa vaca realmente surpreendeu a gente.
Porque tem tanto que eu emocionei desde o primeiro dia, porque quando eu comecei aqui a tirar leite, eu comecei do zero. Então eu pegava vaca emprestada dos outros, era vaca de 4, 5 litros. Mas já tinha assistência técnica. E o pessoal sempre me perguntava, Cláudio, o que é seu sonho? O que você vai, aonde você quer chegar? Na época eu falava, se eu tivesse 10 vacas com 10 litros para dar 100 litros de leite, eu já estava realizado. Hoje, depois de 30 anos, eu consegui tirar 100 litros de leite de uma única vaca. E se engana quem pensa que os animais sofrem para produzir. Isso é resultado de genética, alimentação, cuidados e também bem-estar animal. A gente tem os equipamentos aqui, que são os ventiladores, aspersão, que são os ventiladores tudo controlado por temperatura, tudo. Então, assim, se fez calor, eles aumentam a ventilação. Se diminuiu, eles diminuem. Então, assim, são os equipamentos hoje de primeira ponta que a gente tem aqui dentro do barracão para ajudar nesse bem-estar das vacas. Essa edição do Agro Record News vai ficando por aqui. Obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Até lá!